é uma alegria muito grande. E hoje, ainda mais especial, porque é a primeira vez que eu estarei ministrando com a presença do meu pai, nosso pastor-presidente, pastor Josué, do meu avô, nosso presidente de honra, pastor Jorge. Fico honrado, pai, pelo convite. Alegria poder estar aqui ministrando a palavra de Deus. Ainda mais com esse tema, né? Filhos e pais. Tenho sinal que eu tenho sido um bom filho, né? E tenho certeza que o Senhor foi uma inspiração muito grande para a minha palavra, que realmente é um pai maravilhoso em toda a minha vida. Obrigado, pai, pela oportunidade. Quero cumprimentar também a diretoria da igreja, que sempre tem nos apoiado aí, pastor Charles, pastor Fabiano, pastor João Taídes, e todos os outros que sempre nos apoiam, nos incentivam a estar aperfeiçoando na palavra de Deus. Eu não tenho de mim nada a oferecer aqui nesta noite, mas o Espírito Santo colocou no meu coração uma palavra, que eu tenho certeza que vai trazer alegria ao seu coração, mudança de vida, que eu tenho certeza que essa noite o seu coração será impactado por essa palavra. Como eu disse, eu quero falar hoje sobre pais e filhos. Para aqueles que não são pais, pode ficar tranquilo que a palavra também é para você. Um grande teólogo falava que ele começou a ser pai pelo menos 20 anos antes de ter nascido seu filho. Porque as nossas atividades, tudo que a gente faz no nosso passado, na nossa infância, adolescência, na nossa juventude, vai refletir também quando nós tivermos filhos. Acho que aqui quase todos me conhecem. Para quem não conhece, eu tenho 2 filhos, o Josué Neto, que completa agora em dezembro 5 anos, e o Gabriel, que tem 11 meses, faz também 1 ano agora em janeiro. Eu gostaria de estar lendo, se você puder abrir as vossas Bíblias, em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. 5 e 6, perdão. Enquanto vocês procuram, o pessoal do vídeo, se puder, coloca o banner aí do nosso programa MVNTV. Eu já vou avisar vocês. Nós temos um programa, se você puder, fique de pé para fazermos a leitura bíblica. O Ministério Vila Nova tem um programa de televisão no canal Promessas, que é da NED. E agora, a partir dessa semana, nós teremos também a exibição desse programa na Fonte TV, canal aberto, canal 5. Será todo sábado, a partir das 14h30, e com reprises às quartas-feiras, às 23h45. Então se programe aí, marque na sua agenda, esteja nos prestigiando. Nesse programa tem uma palavra sempre muito especial do nosso pastor-presidente, pastor Josué. Temos ali uma cobertura de tudo o que acontece aqui no Ministério Vila Nova. Nesse programa de sábado estaremos passando como foi o nosso congresso de adolescentes da UMAD, foi uma bênção. Então esteja nos prestigiando, assiste lá, que vai ser maravilhoso. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Podeis assentar. Queridos, muito oportuna essa campanha da família desse mês. Nunca a família foi tão atacada em todas as esferas da nossa sociedade. Atacada pelos legisladores, pela imprensa, pela sociedade de modo geral. E a sociedade tem deteriorado, atacado o povo de Deus, atacado as famílias. E muito tem se falado sobre o casamento, sobre os cônjuges, mas é necessário também falarmos sobre um relacionamento muito importante. A base da família é o relacionamento entre pais e filhos. E quando digo pais, digo os dois, tanto pai quanto mãe. Essa estrutura familiar é fundamental para que possamos ter uma igreja saudável. Não existe igreja saudável sem famílias saudáveis. Uma igreja doente é quando as famílias estão doentes. Uma sociedade doente é quando as famílias estão doentes. Não tem como ter uma nação forte se as famílias dessas nações estão doentes. E a cada dia nós temos visto o inimigo atacar as famílias, tentando destruir, tentando deteriorar. Divórcios nunca foi tão grande na nossa vida. Nunca foi tão grande nas famílias. Famílias estão acabando.
E quando mais doentes estão as famílias, mais doente está a igreja, mais doente está a sociedade. E se queremos ter uma nação forte, uma igreja forte, precisamos investir cada vez mais em famílias fortes, famílias da nossa igreja e principalmente a nossa família. É importante ficarmos atentos ao que o inimigo tem tratado, tem levado-nos a momentos difíceis, levando-nos à correria do dia a dia, a mudança de prioridade. Nunca tivemos um momento que não temos tempo para mais nada, trabalhando e trabalhando. Está acontecendo uma inversão de prioridades. Onde está a nossa prioridade? Será que a nossa prioridade é a nossa família, os nossos filhos? Ou a nossa prioridade é só ganhar dinheiro, só ficar rico, ser famoso? Onde está a nossa prioridade? E o que eu tenho de falar para vocês hoje é que possamos refletir sobre o tipo de pais e o tipo de filhos que estamos sendo. A nossa sociedade precisa das nossas famílias. Precisamos ter famílias fortes, fortalecidas pela graça do Espírito Santo. E hoje aqui eu não quero te ensinar a ser pai, como conduzir o seu filho, não. Eu quero falar um pouco sobre a perspectiva bíblica sobre ser pai. O que é ser pai? A importância dessa paternidade, a importância de ser mãe, de ser pai. O que isso impacta na nossa vida? A família é a base, é o alicerce da igreja de uma nação. Aquilo que se aprende no seio familiar, você leva para o resto da sua vida. O que você é hoje, pode pensar, você pode ter certeza, veio de algo que você aprendeu no seu passado, com seu pai, com sua mãe, no meio que você viveu. E quando o inimigo destrói uma família, ele está destruindo o futuro de uma geração. Porque não é só uma família que é impactada, mas toda aquela geração. Filhos disfuncionais, famílias disfuncionais geram outras famílias disfuncionais. E toda uma geração é impactada. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Que nós estamos tendo filhos com as nossas famílias, não apenas para nosso bem-estar, mas isso reflete na nossa igreja, reflete na nossa nação, reflete em toda uma sociedade. Ser pai não é uma brincadeira, ser mãe não é uma brincadeira. Ser pais é uma responsabilidade, é uma missão, é um propósito de Deus nas nossas vidas. Os pais são referência para os filhos em pelo menos 4 áreas da nossa vida: espiritual, intelectual, emocional e físico. Os filhos observam tudo, né? Eu tenho meu menino pequenininho e tudo que eu faço, passa um pouquinho, mesmo que eu acho que ele não está vendo, passa um pouquinho, ele vai lá e fala: mas você fez isso, papai? Não adianta eu apenas falar para ele alguma coisa, eu preciso mostrar com exemplos, com atitude. Isso é o que mostra a diferença. Não adianta eu falar: filho, você tem que vir para a igreja, se eu não venho para a igreja. Não adianta eu falar: meu filho, você tem que ser dizimista, e eu não ser dizimista. Eu tenho que ser exemplo para o meu filho nas minhas atitudes. O que eu falo, o que eu penso, não muda como meu filho é. Eu preciso mostrar para ele como ser um homem, como ser uma mulher de Deus, com as minhas atitudes. Malaquias, nessa época que foi escrito, 400 antes de Cristo, nessa época Malaquias já profetizou essa preparação para a vinda de Deus. E o que ele diz? Converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então quer dizer que se os pais e os filhos não tiverem esse relacionamento de um coração voltado um para o outro, a maldição está naquela casa, está naquela família. Uma casa onde os pais não conversam com o filho, onde o filho não conversa com o pai, onde não há relacionamento, não há momento de comunhão, não há momento de oração. É uma casa onde a maldição está naquele lugar. E o contrário também é verdadeiro. Uma casa onde os filhos e os pais estão em perfeita comunhão, onde a família vive a alegria junto ali. Ali não há maldição, a maldição é quebrada e as bênçãos do Senhor estão naquela casa. Onde não há harmonia, sintonia e um bom relacionamento, ali a maldição está. E nós precisamos estar atentos aos sinais, atentos ao que o Senhor diz para nossas vidas. Porque cada vez mais tragédias estão acontecendo. Nunca se viu tantos acontecimentos
de tragédias de adolescentes, de crianças que invadem escolas, invadem cinemas, cometem crimes horrendos, e nós ficamos ali aterrorizados, tristes. Aqui mesmo em Goiânia, um adolescente de 14 anos invadiu uma escola, matou 2, deixou mais 4 feridos. E muitas vezes nós só pensamos em ficar triste por aqueles que morreram, e endemoniamos aquela pessoa que fez aquilo, e não temos uma reflexão mais profunda do que causou aquilo naquele adolescente, daquela criança. Como ele chegou até ali? Será que ele não é só mais uma vítima dessa sociedade em que as famílias estão sendo destruídas, os princípios estão sendo acabados, onde pais estão ausentes das vidas dos filhos, seja por divórcio, seja porque trabalha demais, talvez seja uma ausência pior, aquela em que o pai está em casa, mas não tem tempo para o filho, para não dar atenção para o filho. E essa falta tem criado famílias disfuncionais. Jovens que crescem sem uma referência, que não sabem o que é ter um pai, um filho. E aí chega num problema muito maior. Se eu não tenho essa referência de pai em casa, de mãe em casa, como eu vou poder entender como ser um filho de Deus? Se eu não tenho um pai que me ama, como eu vou entender essa graça de ser filho do Senhor? Como eu vou confiar? E isso tem afetado, quando pais não trabalham com os filhos, deixam os filhos disfuncionais, eles ficam vulneráveis ao inimigo. É aí que o inimigo trabalha, colocando no coração deles que nem seu pai te ama, como o outro vai te amar. Nem sua mãe te ama, como os outros vai te amar. E nossa família fica vulnerável. E tragédias como essas acontecem, onde a gente menos espera. Nós temos conhecidos que conheceram a família desse rapaz, e todos diziam, não tinham o menor indício, nós não sabíamos, não imaginávamos. Porque estamos ocupados demais com outras coisas, esquecendo das nossas famílias, dos nossos filhos. Para você ter uma ideia da importância da paternidade, de se ter uma mãe, um pai, Deus, Ele é todo poderoso, Ele não precisa da gente para nada se Ele não quiser. Se Ele quisesse, Ele faria Jesus, talvez como fez Adão, ou de qualquer outra forma, não precisava de Maria, não precisava de José, podia fazer, já nascer crescido, aprendido, mas não, Ele foi lá, fez Jesus ter uma mãe, chegou em José, falou, José, está aqui meu filho, cuida dele para mim, ensina ele, disciplina ele, porque muitas vezes nós achamos que Jesus já nasceu sabendo de tudo. Não, ele foi neném, foi criança, ele correu, ele brincou, mas ele teve um pai que o disciplinou na palavra de Deus, que o ensinou dia após dia, teve uma base familiar sólida, a ponto de aos 12 anos ele já poder discutir a Bíblia com qualquer um, com todos ali os mestres daquela época. Mas ele foi discipulado, ele foi ensinado, e da mesma forma que Deus fez, falando, José, está aqui o meu filho, cuida dele. Da mesma forma ele fez comigo, falou, Lucas, está aqui o meu filho Josué Neto, está aqui o meu filho Gabriel, cuida dele para mim, disciplina, ensina, cuida dele, porque o sonho de Deus é que tenhamos milhares, bilhões de filhos, que seja a sua imagem e semelhança, a imagem de Jesus, que possamos ser pais que criamos nossos filhos no caminho de ensiná-los a ser a imagem e a semelhança de Jesus. Temos técnicas variadas para ensinar os filhos, temos cursos sobre isso, mas o mais importante é que você crie o seu filho com o foco de ser a imagem e semelhança do Senhor. Mas para que nossos filhos possam ser a imagem e semelhança de Jesus, nós precisamos que nós pais, em primeiro lugar, sejamos a imagem e semelhança de Cristo, porque nós somos exemplos para eles, nós somos quem ensinamos o caminho e mostramos aonde ir, o que fazer, como contribuir na criação dos filhos. Jesus, Ele voltou
Ele morreu, ressuscitou para salvar os nossos pecados. Mas não foi só por isso. Quando Deus criou Adão, foi para que você fosse seu filho, para que reproduzisse o seu filho. Mas quando Adão e Eva pecaram, essa ligação se rompeu. Esse sentimento de ser filho por Adão e Eva se rompeu naquele momento. Ficou-se um espírito de abandono. E Jesus, quando veio, também veio para reafirmar essa aliança, para mostrar que eu e você somos filhos de Deus, para garantir que cada um é filho do Senhor e que temos que buscar ser assim como Jesus, a imagem e semelhança dele. Você e eu somos filhos de Deus, somos herdeiros de tudo o que o Senhor fez, e nós precisamos tomar convicção disso, buscar estar cada vez mais buscando a imagem e semelhança do Senhor. Esse é o objetivo de sermos pais, é criar os nossos filhos para que eles possam imitar ao Senhor, imitar a Deus. E uma família onde pai e mãe têm a prioridade de buscar ao Senhor, os filhos estão crescendo na palavra de Deus, é uma família forte, é uma família unida, que irá mudar a situação de uma igreja, de uma nação e de uma cidade. Tomo isso como posse para a sua vida, para a sua família. A sua família não é apenas a sua família, ela é importante numa nação, é importante numa cidade. Você não sabe quem você está ensinando, seu filho talvez seja o próximo apóstolo Pedro, talvez ele seja um Lutero da vida. Você não sabe quem será seu filho. Se dedique a isso, priorize o seu filho, a sua família. É o mais importante. Não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa família, perder os nossos filhos. Do que adiantou? Vamos priorizar a nossa família. É ser pai a nossa missão. Cada filho que nós temos é uma missão especial. E essa missão gera um propósito. O propósito dessa missão é formar milhões de filhos parecidos com Cristo. Mas como um pai, como uma mãe, pode ter um coração voltado ao filho? Como pode ter esse coração próximo ao seu filho? Eu quero falar essa noite alguns aspectos que podem contribuir para que você seja um pai e uma mãe com o coração próximo ao seu filho. O primeiro aspecto que eu queria falar era pais que deliberadamente reservam tempo para orar com seus filhos. Vivemos numa sociedade onde tudo é muito rápido, todo mundo está com pressa, a gente acorda atrasado para o serviço, vai almoçar uma loucura, 15, 20 minutos, já sai correndo. Quando não almoça no serviço mesmo. Chega em casa, geralmente estamos cansados. Eu tenho 2, eu vou dizer, não é fácil chegar em casa, depois de um dia todo de trabalho, e ter aqueles 2 naquele pique todo, corre para cá, corre para lá, brinca daqui, brinca dali. Mas essa é a nossa missão e nós temos que assumir. Se não queremos trabalho, não devemos ter filhos. Filho dá trabalho, filho exige tempo, mas essa é a responsabilidade que Deus colocou para cada um aqui que é pai, e nós temos que assumi-la. Cada vez mais nós temos visto os pais que trabalham, chega final de semana, vai sair com o filho, não posso falar não para o meu filho, não posso brigar com ele, fiquei a semana inteira trabalhando, encho ele de presente. Seu filho não precisa dos seus presentes, ele precisa da sua presença, precisa do seu cuidado, precisa do seu carinho. Seu filho precisa saber que ele é amado por você, que ele pode contar com você em qualquer momento. Isso é o mais importante. Se queremos livrar a nossa família da maldição, nós precisamos tirar tempo para orar para os nossos filhos. Talvez muitos de nós aqui já estejamos orando pelos nossos filhos há muito tempo, orando talvez por aspectos específicos, e às vezes achamos que eu oro, mas Deus não me responde, nada acontece. Eu quero te encorajar nessa noite a continuar orando pela sua família. No momento certo, Deus vai mudar a história da sua família.
No momento certo, Deus vai tratar aqueles com você. Não desista. É isso que o inimigo quer, que você desista, mas não desista. Continue orando pelos seus filhos. Conta-se que Suzanne Wesley tinha 19 filhos. Pastor Charles, eu quase fiquei doido na hora que eu vi. Com 2 eu já quase fico doido. 19 filhos em casa. Um marido complicado, com problemas com dinheiro, não ajudava muito. Mas mesmo assim essa mulher tirava sempre 1 hora de oração pelos seus filhos. Podia acontecer o que fosse, ela tirava 1 hora de oração. E ela foi mãe de John Wesley, Carlos Wesley, homens que mudaram a história, que fizeram tanto pelo cristianismo, porque tinha uma mãe que orava por eles. Será que nós estamos orando pelos nossos filhos como deveríamos? Será que nós estamos tendo tempo para os nossos filhos? Seja para conviver com eles, seja para orar por eles. Um outro aspecto que não podemos desistir é pela salvação dos nossos filhos. Nós precisamos ter como prioridade da nossa vida a prioridade na criação dos nossos filhos, a sua salvação. Isso é consequência da sua oração, mas também das suas atitudes como pai. Você precisa ensiná-los o caminho correto, se parecer com Cristo, para que Ele possa ser, garantindo a salvação. Muitas vezes nós estamos preocupados em colocá-los na melhor escola, na melhor faculdade, que ele seja rico, esteja famoso, esteja nos melhores lugares, mas não adianta nada ele alcançar degraus na sua vida, se ele não for salvo. E essa deve ser a minha e a sua prioridade, desde que ele nascer, até que ele morra, que ele seja salvo para a glória de Deus. Temos que investir no tempo, temos que investir nos nossos filhos em oração, porque é a minha e a sua responsabilidade fazer que nossos filhos sejam salvos para a graça de Deus. A nossa casa é nossa responsabilidade. E o mundo está cercado de armadilhas. Nossos filhos vão para a escola, vão para a faculdade, e ali ele tem proposta de todos os tipos, todos os dias. É festas, é badalação, é relacionamentos deturbados, é conselhos inferiores. E se você não tem tempo para conversar com seu filho, como você vai saber o que se passa na escola dele? Se você não tem tempo para estar com ele, como você vai saber o que acontece na vida dele? Se você não dedicar a sua família, elas estarão à brecha para o inimigo trabalhar. Qual é a prioridade de nossa vida? Será que temos lutado e orado pela salvação dos nossos filhos? Nossos filhos não são qualquer coisa, eles são heranças do Senhor. Você já pensou o tamanho dessa responsabilidade dessa frase? Nossos filhos são heranças diretas de Deus para as nossas vidas. Eles foram dados pelo Senhor como herança para mim e para você. E nós temos que cuidar como prioridade da nossa vida. Mas muitos pais, às vezes, mesmo se dedicando, mesmo fazendo tudo o que podia, ainda os filhos escolhem o caminho errado. Na história, na Bíblia, nós temos diversos exemplos de homens de Deus que tiveram filhos que abandonaram a obra. Mas mesmo que isso possa acontecer, você tem que fazer o seu papel perante o Senhor. E o seu papel é ensiná-lo, inculcar a palavra de Deus a cada dia, ser exemplo na vida dele, para que ele possa crescer e ser o homem e a mulher na presença de Deus. E mesmo se um dia ele se desviar dos caminhos, vai estar impregnado aqui aquela palavra que você ensinou para ele. E no momento certo, Jesus vai buscá-lo para a sua presença novamente, para a sua casa. Não desista de ver seus filhos salvos. Tem um pastor, Tissimbala, aquele lá de uma grande igreja dos Estados Unidos. E aconteceu com ele um dia, sua filha chegou em casa e falou: pai, eu não quero mais ser crente, não quero mais ir para a igreja, eu quero curtir a minha vida, vou sair para o mundo e vou curtir, estou saindo de casa hoje. Pensa um pastor que ficou arrasado. Ele conta que doeu no seu coração como se tivesse enfiado uma faca. E ele não sabia nem como ir para a igreja, como eu vou pregar se minha própria filha não está comigo, não está na igreja. E ele chorou, começou orando em oração. E conta que certo dia
ele estava numa vigília na sua igreja, e uma irmã, uma membro da igreja se levantou e falou: pastor, essa igreja nunca chorou com o senhor pela sua filha, nós nunca levantamos um clamor pela sua filha, e hoje nós vamos fazer isso. E ele relata que aquele culto, aquela vigília foi um momento maravilhoso, que o céu se abriu, a presença de Deus se fez sentir. E quando ele chegou em casa, ele falou para sua esposa: hoje nossa filha foi tocada e eu tenho certeza que ela vai voltar para casa. O Espírito Santo tocou ela. E quando passou-se 2 dias, tocou-se a campainha daquela casa, e aquela menina estava na porta chorando. Ela entrou correndo, foi para o quarto onde o pai estava, se jogou nos pés dele e falou: pai, o que aconteceu há 2 dias? Eu estava dormindo de madrugada lá em casa, quando o Senhor me despertou e me encheu do teu Espírito Santo, e eu enxerguei todo o meu pecado, tudo que eu tenho feito. O véu se rasgou em minha frente, e eu tive consciência de tudo que eu estou fazendo. E eu estou aqui, pai, que eu quero voltar para a tua casa, eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar para a presença do Senhor. E isso só foi possível porque teve um pai que não desistiu das suas filhas. E assim nós temos que fazer, não podemos desistir dos nossos filhos. Eu não sei qual o problema que você está na sua casa, mas não desista. Permaneça fiel, permaneça orando e buscando e sendo exemplo para ele, que ele vai voltar. Não desista dos seus filhos. Nós precisamos da nossa geração, dos nossos filhos serem salvos. E precisamos ser exemplos para isso. Precisamos, pais e mães, termos coragem de consagrar os nossos filhos para Cristo. E eu não estou falando em consagrar para ser pastor, ser missionária, mas nós cremos que em qualquer profissão que o seu filho escolha, lá ele pode levar a palavra de Deus, lá ele pode ser exemplo, lá ele pode ser bênção. É bom se preocupar se nosso filho vai ter uma profissão, vai crescer e ser alguém na vida, se vai ser bem sucedido, talvez ser um médico, um engenheiro, é ótimo, mas essa não deve ser a prioridade. A nossa prioridade deve ser que não importa onde ele esteja, o seu exemplo e a sua vida sejam a pregação do Senhor Jesus Cristo. Que através do seu exemplo vidas possam ser tocadas naquele lugar, e que a palavra de Deus possa ser levada em qualquer lugar que ele esteja. E mais uma vez eu insisto, isso só vai ser possível se eu e você como pai estivermos na presença de Deus sendo imitadores de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. Se a gente briga, se a gente xinga, se a gente fala palavrão, se a gente não perdoa os filhos, como eles vão poder crescer sendo alguém à imagem e à semelhança de Cristo? Nós temos que nos analisar primeiro, mudar a nossa vida para que nossos filhos tenham o nosso espelho, a sua vontade. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, não o caminho, mas no caminho. É junto com eles, é de mão dadas no caminho do Senhor. É mostrando para eles que o caminho do Senhor é o melhor, que viver uma vida de fidelidade a Deus vale a pena, que vale a pena estar na presença do Senhor a cada dia, que vale a pena ser honesto no trabalho, que vale a pena ser um homem íntegro, uma mulher íntegra, que vale a pena ser obediente aos mandamentos do Senhor. E os nossos filhos vão crescer igual, sendo espelhos da nossa vida. Nós precisamos zelar pela santificação dos nossos filhos. Será que nós preocupamos com os nossos filhos que estão sendo santos? Que o que eles estão fazendo lá quando não estão com a gente, quando não está na igreja, quando está no trabalho ou na faculdade? Será que nós oramos para que o Espírito Santo esteja com nossos filhos, colocando na sua mente, quando ele pensar em pecar, o arrependimento? Nós estamos zelando pelos nossos filhos. Nós achamos lindo ser missionários. Nós achamos lindo a obra missionária. Mas será que nós temos coragem de orar para os nossos filhos sermos missionários? Não é fácil pensar que você tem que orar para o seu filho ir para longe, deixar a sua casa. Será que nós estamos priorizando mesmo a palavra de Deus? E eu faço isso para vocês, também sentindo muito isso na minha vida. Essa palavra falou muito comigo essa semana.
Será que eu tenho coragem de orar para meu filho ser um missionário lá na África? Nossos pastores estão indo para lá mês que vem, sabem a realidade. Será que nós estamos amando a obra de Deus a esse ponto? Nós precisamos orar para que Deus coloque esse amor nas nossas vidas. Nossos filhos são flechas, como Jesus já disse, quando a palavra de Deus já diz. Nós precisamos prepará-los para lançarmos para a obra de Deus. Nós precisamos preparar nossos filhos para ser bênção na sociedade, para ser bênção nessa cidade, para ser bênção no mundo inteiro. Nós precisamos preparar os nossos filhos para que eles possam estar na presença de Deus e que sejam bênção na vida de outras famílias, de outras pessoas. Se cada um aqui preparar o seu filho a ser um missionário, a ser um homem de Deus, daqui a pouco teremos gerações de gerações na presença do Senhor. Teremos uma igreja forte, uma sociedade forte, porque as famílias serão restauradas. Precisamos fazer como o salmista disse, lançar os nossos filhos como as flechas na presença do Senhor. Nós não criamos os nossos filhos para nós. É doído dizer isso, porque os meus ainda estão pequenininhos, irmão, e eu quero ficar com eles o tempo inteiro. Eu chego em casa, abraço um, abraço o outro, não tem coisa melhor do mundo. E pensar que eu tenho que prepará-lo para ele ir para longe, para fazer outras coisas, dói. Mas essa é a minha missão, esse é o propósito de Cristo com cada um. Talvez estejamos criando, como eu disse, o outro apóstolo Pedro, outro apóstolo Paulo, homens que mudaram a história da igreja. Talvez essa seja a sua responsabilidade. A gente não sabe quem a gente está criando e a gente precisa se concentrar nisso, fazer o melhor que a gente pode, e para isso nós precisamos estar na presença de Deus a cada momento. Nós precisamos ter a consciência de que devemos ser melhor, não só por nós, mas pela nossa família, pelos nossos filhos. Você sendo melhor, seus filhos serão melhores, a sua família será melhor, e tudo vai refletir em você. Outro aspecto que devemos nos preocupar, estarmos comprometidos a criar os nossos filhos na disciplina de Deus. Nós não podemos abrir mão de ensinar os nossos filhos a crescer na palavra de Deus, a conhecer as Escrituras, a amar as Escrituras. Cada vez mais nós temos nos preocupado com outras coisas e nos esquecido da palavra de Deus. Como eu vou ensinar o meu filho a palavra de Deus se eu não paro para ler a Bíblia, se eu não paro para orar? Como eu vou ensinar o meu filho a amar a palavra de Deus se eu não amo, se eu não busco, se eu não tenho Deus na minha vida como primeiro lugar? Nós precisamos ter a responsabilidade de inculcar a palavra de Deus aos nossos filhos, com palavras, com exemplos. Ele pode até escolher no futuro não obedecer, mas nós temos que fazer o nosso melhor para que ele esteja sabendo tudo da palavra de Deus, para que ele sinta a presença de Deus na sua casa, na sua família. Priorizar os nossos filhos é a nossa obrigação. Como eu disse, muitas vezes nós queremos trocar a nossa atenção por presentes. Eu não posso ficar com você aqui, toma um presente, vai brincar. Eu não posso sair para passear com você, vai assistir um desenho sozinho. Eu não tenho tempo para você. Se nós não tivermos tempos para nossos filhos, o diabo tem um monte de gente com tempo, um monte de tentações na vida dele para levá-lo. Precisamos ter essa responsabilidade. Temos que priorizar os nossos filhos e a nossa família. Nosso sucesso profissional, financeiro, não vale nada se nós perdemos os nossos filhos. Nada. Se ganharmos dinheiro, ficarmos ricos, comprar aí um jatinho, um avião, uma mansão, morar no melhor condomínio de Goiânia, ter aí uma Ferrari. Se nós perdemos os nossos filhos, nada disso vai valer a pena. Nada disso vai fazer sentido. Você pode ter tudo, se você não tiver uma família estruturada, você não tem paz na sua vida. Será que nós temos vontade de voltar para casa quando acaba o expediente? Ou será que ficamos até mais tarde, arrumando uma desculpa aqui, outra ali, para não ter que voltar para casa?
Será que nós arrumamos desculpa para fazer uma coisa ou outra, para ter que fugir das responsabilidades de pai e de marido? Precisamos assumir nossas responsabilidades de pai. Precisamos orar ao Senhor, precisamos amar os nossos filhos como prioridade daquilo que temos que fazer. Ser pai e mãe não é uma brincadeira. Ser pai e mãe é uma responsabilidade, é uma missão, é um projeto de Deus nas nossas vidas. E nós não criamos filhos, nós não recebemos uma herança do Senhor para ser escravo, para ir para o inferno. Nós criamos os nossos filhos, nós recebemos essas bênçãos do Senhor para amá-los, para prepará-los para a glória do Senhor, para levá-los para o céu, para viver as maravilhas aqui nessa terra. Não tem nada melhor do que estar com nossas famílias. Eu conto os minutos para chegar em casa e ver meus filhos. Não tem nada melhor do que ir lá no meu pai, na minha mãe, dar um beijo nele, na minha mãe, estar ali com eles, passar momento com eles. Sucesso nenhum no mundo vale a pena se tiver para que perder isso. Nós temos que ter essa consciência. Tem-se uma história de um grande pastor que liderava centenas e centenas de igrejas, tinha um ministério gigantesco. E o seu filho na adolescência passou por um momento muito difícil. Depressão, pensando em suicídio. E aquele pastor tomou uma atitude. Deixou de lado o ministério. Falou: filho, eu estou aqui, 100% à sua disposição para cuidar de você, para trabalhar do seu lado. Só essa atitude daquele pai já mostrou para o filho o quanto ele era amado. E a partir daquele dia ele se transformou. A alegria voltou para aquele jovem. Ele foi restaurado, a sua vida foi restaurada. E ele se interessou a partir dali de estar na obra de Deus. Foi um homem próspero e abençoado e ganhou também, trabalhou com seu pai no ministério depois disso. Porque o seu pai priorizou a sua família, priorizou o seu filho. Precisamos também cuidar da nossa casa. A nossa casa precisa ser um lugar de graça. Não adianta nada termos a melhor casa de Goiânia, morar no melhor condomínio, se não temos vontade de voltar para lá. Se não é um lar com amor, com carinho, se você não se sente bem naquele lugar, não adianta nada. É melhor você morar na pior casa da cidade e ter o amor e o respeito dos seus filhos. Isso é o que vale na vida. Bens materiais, Deus já disse: buscai primeiro o reino dele e as demais coisas serão acrescentadas. Será que nós temos fé para viver assim com o Senhor? Em buscar primeiro a sua graça, a sua justiça. A graça de Deus precisa abundar em nossas vidas. A nossa casa precisa ser cheia da graça do Senhor. Será que se você perguntar para os nossos filhos hoje, qual a primeira imagem que vem na sua mente quando você lembra da sua casa? Será que ele vai lembrar dos momentos que vocês passam brincando juntos, se alegrando? Ou ele vai lembrar das discussões entre pai e mãe, das broncas que você dá dele descontando a raiva do seu trabalho, das surras que você dá nele sem sentido? Não que não deva corrigir, deve, mas com sabedoria. Será que não estamos descontando nos nossos filhos as nossas frustrações do mundo? As raivas que a gente passa no trabalho, será que chega em casa e desconta nos nossos filhos e na nossa família? Nós precisamos refletir sobre o tipo de pais e mães que estamos sendo. Precisamos buscar a ser melhores. Qual é o ambiente que estamos formando em nossa casa? Será que na nossa vida, na sua vida, na minha vida, as pessoas, a nossa família é mais importante do que as coisas? Porque numa casa que falta a graça do Senhor, as coisas valem mais do que as pessoas. Conta-se uma história de uma família que o pai gostava muito de carro. E ele foi lá, comprou o melhor carro, lindo, estava até brilhando lá na garagem. Chegou em casa, falou para a esposa: eu não quero nem sair nele para não sujar. Vamos ali no supermercado, só nós dois. Vamos a pé mesmo para deixar o carro aí. Deixou, foram no supermercado.
e deixou a criança lá com os irmãos. E o menininho pequenininho, gostava muito de desenhar, pegou um prego e falou assim, vai ficar lindo. E desenhou no carro do pai tudo, riscou, 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 riscou. Na sua inocência, desenhou no carro do pai. E os pais chegando em casa, ficaram possessos de raiva, cegos, não viram mais nada. A mãe segurava a mão do filho, e o pai batia, 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 cego de raiva, sem ver nada, descontando todas as frustrações naquele menino. Com ódio, batia, batia, a mão toda ensanguentada, eles continuavam batendo, estourando todos os vasos daquelas mãos. E quando acalmaram um pouco, caíram em si, viram a situação da mão do menino, levaram ao médico. Chegou no hospital, os médicos tentaram de tudo, mas não teve jeito. Teve que amputar as mãozinhas do menino. E no outro dia, quando o pai chegou no hospital, o pai e a mãe chegou no hospital, o menininho levantou os 2 cotocos de mão, falou, pai, mãe, eu nunca mais vou riscar seu carro. Eu prometo. Esse pai e essa mãe nunca se perdoaram. Conta-se que a mãe teve que ser internada numa clínica psiquiátrica. O tamanho do abalo daquela vida. Será que aquele carro valia isso tudo? Será que as coisas valem mais do que a nossa família, que os nossos filhos? Nós precisamos repensar as nossas prioridades. Aquilo que realmente importa nas nossas vidas. Nós não estamos aqui de passagem. Daqui a pouco acaba. E o que fica é a nossa família. É aquilo que nós levamos, é a palavra de Deus que nós pregamos. Bens materiais é maravilhoso, mas é só um complemento. O que importa é os relacionamentos, é a nossa família, os nossos filhos. Pais convertidos aos filhos são aqueles que amam e demonstram o seu amor, que perdoa, que quando o filho cai, está lá puxando ele para se levantar. Pais, você beija o seu filho, você o abraça. Não tem nada melhor do que você ganhar um abraço do seu filho. Eu quando eu chego em casa, depois de um dia difícil, tem dia que é mais complicado que os outros, né? A gente passa por muitos problemas, mil coisas na cabeça. Eu chego, dou um abraço no meu filho, falo, dá um abraço no papai. Ele vem e fala assim, vou te dar um abraço igual o do Hulk, vou te esmagar. E ele me abraça, me aperta, e tudo fica para trás, não lembro de mais nada, porque o que verdadeiramente importa está ali na minha frente, os meus filhos, a minha família. Vamos priorizar aquilo que importa. Seu emprego é importante, mas sua família é mais, seus filhos é mais. Será que vale a pena a gente trabalhar 15, 20 horas por dia, deixando a nossa família de lado por causa de dinheiro? Mas pastor, você não sabe a dificuldade que eu estou passando. Nós precisamos confiar na Bíblia. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Priorize Deus, priorize a sua família, que Ele vai abrir portas que você nunca imaginou na sua vida. Ele vai restaurar coisas que você nunca imaginou. Demonstre amor pelo seu filho. Perdoe o seu filho. Muitos pais ficam magoados com o filho, ficam sem conversar com o filho. Como o filho vai ter o exemplo de perdoar e ser perdoado se o próprio pai não perdoa, se o próprio pai não respeita? Perdoa o seu filho, ensina-o a perdoar, ensina-o o caminho, vive em harmonia na sua casa. E o que eu vim te dizer aqui esta noite é apenas isso. Priorize a sua família. Busque estar na presença de Deus. Sinta-se filho de Deus, que você vai ensinar os seus filhos também a ser filhos de Deus. A sua família viverá em unidade, em bênçãos. Se você puder, fique em pé. A Bíblia diz que quando os pais são convertidos aos filhos e os filhos convertidos aos pais,
Deus suspende a maldição da terra. Nada contribui mais para um país, para uma nação, do que quando investimos em nossos filhos, em nossas famílias. A única maneira de termos dias melhores no nosso país é que tenhamos famílias estruturadas, famílias fortalecidas, filhos criados debaixo da presença de Deus, filhos que sabem aonde devem fazer, na graça do Senhor Jesus Cristo. Salmo 112, 1 e 2 diz: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homem íntegro. Quero te convidar essa noite a fazer uma autorreflexão da sua vida, a fazer uma mudança de propósito na sua vida. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei o que você passa. Talvez você diga: você não sabe, meu filho é um problema. Não, seu filho não é um problema. Talvez ele esteja um problema, mas seu filho é uma bênção. Seu filho é uma promessa do Senhor, e você não vai desistir dele. Você vai ser exemplo para ele. E você vai mudar a história da sua casa, da sua família, mudar a história dessa igreja e mudar a história dessa nação. O Brasil passa momentos difíceis, onde a sociedade tenta denegrir todos os ensinamentos que tivemos. A família não é mais importante. Cria-se todo tipo de angústia. E Deus está te chamando hoje para resistir, para ser uma bênção na sua casa, na sua família, e transformar essa nação. E essa transformação vai começar de você, de mim, de você, mudando a nossa casa, mudando os nossos filhos, criando homens e mulheres na presença do Senhor. Grandes mulheres que serão homens também na presença do Senhor. Nesse momento eu quero te convidar a ficar do lado do seu filho, da sua filha. Talvez você nunca tenha muito tempo que não dê um abraço nele. Dá um abraço apertado nele, um beijo apertado nele. Se você está brigado com ele, dá um beijo nele, pede perdão, muda. Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Eu quero orar por você. Deus, Pai maravilhoso, estamos aqui nesta noite, ó Pai, arrependido daquilo que não fazemos de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Mude a minha prioridade, mude a prioridade do Seu povo. Converta os nossos corações aos nossos filhos, e assim converterão os corações dos nossos filhos a nós. Traga mudança na nossa vida, traga mudança nessa nação. Que tenhamos uma nação que te adora a cada momento, porque temos homens e mulheres na Tua presença, homens cheios da Tua graça e do Teu amor. Enche o Seu povo com Teu Espírito Santo, Pai. Que possamos viver na Tua graça e no Teu amor. Nós não podemos nada por nós, mas Tu, Senhor, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muda a história dessas famílias, muda a história desse povo. Enche o Seu povo do Teu amor e da Tua graça, Pai. Obrigado pelo Pai maravilhoso do Senhor. Que eu possa ser um espelho dEle nessa geração, espelho dEle para a minha família. Eu quero me comprometer aqui, Senhor, na Tua presença, a ser um pai melhor, a ter uma família na Tua presença, a investir tempo, investir prioridade na minha casa. Eu declaro que o inimigo não terá vez na minha casa. Eu declaro que eu farei a diferença na minha família. E faça, Senhor, que essa igreja entenda a importância da sua família. Que vivemos em uma união, que vivemos em amor. Enche o Teu povo com Teu Espírito Santo e dê a ele sabedoria. Que possamos viver, Senhor, cada dia mais na Tua presença. Eu te amo, Jesus. Eu quero ser a Sua imagem e semelhança. Eu quero viver a Sua presença. Que tenhamos aqui um exército de homens e mulheres determinados a ser imagem da Tua vida. Aleluia.
Tem conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Maravilha, Deus! Em teus braços é o meu descanso. Aleluia! Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.